Caros companheiros, que Jesus esteja em nossos corações, na nossa jornada espiritual, alimentando nossas almas para o grande projeto de ascensão, nos encaminhando ao seio do Pai que nos aguarda, pois lá chegaremos por conta da razão, da destinação de todos nós, tornarmos-nos espíritos puros, perfeitos. A chamada perfeição relativa, pois absoluta é só o Pai. E quando falamos de perfeição, entendemos que somos espíritos perfectíveis, criados para chegarmos à perfeição. Esse é o nosso grande objetivo, o objetivo da encarnação dos espíritos aqui no nosso orbe planetário. Quando falamos de perfectibilidade, não estamos falando de perfeccionismo. A questão aí, a grande diferença, pois se fomos criados para chegarmos à perfeição, daí sermos perfectíveis, qual é a diferença? Perguntamos da perfectibilidade e do perfeccionismo. Há algum erro no perfeccionismo? Pois estamos fadados a chegar à perfeição? Como funciona isto? O perfeccionismo é uma condição, um caráter de personalidade, onde a criatura luta, se aprimora, se esmera, para fazer tudo perfeitamente. O grande problema está numa palavra, que é uma característica dos perfeccionistas, que é o sofrimento. O perfeccionista sofre por achar que não chegou à perfeição dentro daquilo que ele está fazendo, dentro dos seus objetivos. Sempre lhe falta alguma coisa, um detalhe. Por isso são detalhistas, por isso são rígidos na sua forma de ser, porque visam, dentro do seu orgulho que lhe é peculiar, eles visam uma perfeição irrestrita e jamais atingirá essa condição, porque sempre encontrará alguma deficiência, algo que não atende às suas expectativas pessoais. E vive naquela ansiedade, naquele sofrimento. Um sofrimento imensurável de buscar a perfeição sempre e nunca achar que fez algo bem feito. Quando falamos dos perfeccionistas, ficamos aqui a refletir a respeito do processo encarnatório. Normalmente, são espíritos que faliram e sofreram muito em outras existências. E aí vem também acompanhando o sentimento de culpa por terem falido, por terem cometido atos que geraram sofrimentos. Então, eles se encorpam desse caráter para não errar como já erraram, para não falharem como já falharam, quando em verdade é o erro que nos aprimora, que nos faz refletir a respeito do que temos que fazer, daquilo que temos que transformar. Então esse é o grande problema do perfeccionismo. Então hoje vamos fazer aqui uma excursão a respeito desse caráter hoje tão comum, que é a base de muitos processos psicopatológicos. Vamos citar aqui alguns, em que a base de personalidade é o perfeccionismo. Por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno do pânico, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, os próprios quadros depressivos. As criaturas entram num desânimo, numa desesperança,
numa anedonia, numa falta de prazer, por acharem que não vão atingir seus objetivos perfeccionistas de ser. Então caem numa zona de conforto em que lá eles não se movem. Movidos que são por um sentimento de culpa, de frustração, de incapacidade, de impotência, achando que não vão atingir seus objetivos maiores. Então, quando falamos de perfeccionismo, não estamos falando do ser de perfeitos, como Jesus nos recomendou. E para isso, vamos lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, do ser de perfeitos, os caracteres da perfeição. E lembrando de Jesus, o nosso mestre amado, e vamos encontrar uma frase emblemática, lapidar, de Jesus Cristo, que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Jesus nos assevera: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então Jesus não fala, sede, pois, vós outros perfeccionistas, e sim perfeitos. Ou seja, sempre buscar o aprimoramento, que é a nossa grande meta como espíritos, mas sem sofrer absolutamente quando não conseguimos atingir nossos objetivos. Saber lidar com os nossos fracassos, com nossas frustrações, entendendo que se hoje eu não consigo atingir esse objetivo, conseguirei numa outra oportunidade, sem cair nas malhas terríveis do sofrimento. Então o Evangelho nos fala que, com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Dizem os amigos espirituais, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Porque exatamente na base do perfeccionismo está o nosso orgulho, o nosso padrão de poder, a nossa arrogância, a nossa prepotência, nos achando perfeitos demais, quando em verdade, quando cometemos uma falha, caímos nos retumbantes fossos do sofrimento. Então temos que realmente observar isso. E o grande trabalho é o autoconhecimento. É reconhecer que, em verdade, estamos dentro desse caminho equivocado. Querer ser a criatura perfeita, quando em verdade não somos. Entendendo que tudo na vida é impermanente. E esta impermanência é que exatamente nos faz sofrer. O sofrimento pela impermanência das coisas. Entendendo que tudo passa, que tudo é efêmero. E que o nosso grande objetivo tem que ser buscado placidamente, pacientemente, como diz Allan Kardec, que na natureza nada dá saltos. A natureza não dá saltos. Todo processo é um processo lento, oriundo de quedas, soerguimentos, quedas e soerguimentos, para o verdadeiro aprendizado e a implementação desses valores no espírito. E continuando, os nossos amigos espirituais diz que tudo tem seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Qualidades fundamentais que muitos perfeccionistas não o têm,
por serem exigentes consigo, detalhistas, num processo de autocobrança, e automaticamente assim o faz em direção às outras pessoas. Passam a cobrar das outras pessoas e, com isso, abdicando do processo de benevolência, de tolerância, que é a indulgência, de abnegação e de devotamento, fugindo do princípio maior que a nossa doutrina espírita nos preconiza. E fora da caridade não há salvação. É a nossa bandeira desfraldada para que possamos seguir os ditames espirituais. Sermos caridosos com nós mesmos para podermos ser caridosos com o próximo. Para isso, vamos encontrar a melhor definição que a doutrina espírita nos traz no capítulo 17º também, do Sede Perfeitos, que nos fala do homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa literatura, da nossa codificação. No item 3, nos fala exatamente sobre isso, que a criatura, para chegar a ser um homem de bem, ela estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Em verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo está a nos falar do autoconhecimento, que consta também no Livro dos Espíritos, na questão 919. Ou seja, a criatura perfeccionista necessita, carece de estudar esta imperfeição, pelo autoconhecimento. Chegar à noite, fazer uma retrospectiva, uma reflexão do que pensou, do que sentiu, do que fez, para esse trabalho constante, incessante, infatigável de trabalhar esta imperfeição. Ou seja, não ser rígido, não se cobrar, não ser inflexível. Então dizem aqui os amigos espirituais que todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Ou seja, como disse Allan Kardec, a natureza não dá saltos. É um trabalho constante de autoobservação. Nas mínimas coisas. Se estamos sendo rígidos e inflexíveis, por exemplo, na colocação de um objeto, e que tem que ficar exatamente naquela posição, e se por um acaso acontecer desse objeto não ficar na posição, vamos nos vigiar, no sentido de ter que colocar naquela posição dentro da nossa rigidez mental, comportamental. São nessas pequeninas coisas que vamos combatendo esse lado rígido, inflexível, perfeccionista de ser. E os amigos espirituais dizem mais aqui, não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Isso é uma outra característica muito frequente entre os perfeccionistas. Dá muito valor a si próprio, porque são movidos pelo seu orgulho, achando que são perfeitos. Muitos se acham perfeitos e acabam se comparando com as demais criaturas no sentido de estar numa condição de supremacia. Aproveita ao revés, dizem os amigos espirituais, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros, valorizar os outros, não a si próprios. E vamos entender muito bem uma colocação sobre os perfeccionistas que foi retirado de um livro muito bom, um modo de entender uma nova forma de viver pelo Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E no item 21 ele fala do retrato do perfeccionismo, para que possamos entender, essa condição.
Claro que nem todos os perfeccionistas se enquadram em todos os valores aqui colocados pelo nosso irmão. Mas é importante fazermos essa abordagem para entendermos o caráter perfeccionista de ser. E Hamed tirou da segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreveu, no capítulo 9, versículo 7, uma frase extremamente importante. Paulo de Tarso nos diz: cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. E ser alegre é ser suave, tranquilo, flexível, dúctil, ou seja, ser tranquilo na sua forma de ser, sem autocobranças e, consequentemente, sem cobrar dos demais. A criatura alegre é a criatura paciente, que sabe esperar o momento certo, que, se não deu certo, certamente o dará pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua perseverança. Então ele se torna paciente, resignado diante dos erros que são comuns, mas que o perfeccionista dificilmente aceita, e começa a ele desenvolver a fé raciocinada. Porque se não conseguiu hoje, certamente conseguirá amanhã, mais à frente, até numa outra encarnação. Interessante que já existem estudos neurocientíficos nos mostrando quando a criatura se encontra nesse degrau de suavidade, de alegria, ela dispara um circuito motivador, um circuito cerebral do prazer, do bem-estar, da alegria, chamado circuito da recompensa, fazendo ali síntese de neurotransmissores, endorfinas, dopaminas, serotoninas, que vão equilibrar a criatura, abrindo cada vez mais condições para que continue alegre, suave, flexível e não rígido, sofredor, num processo terrível de autocobrança. Hamed nos fala: a moldura dessa tela mental junta elementos básicos da índole do indivíduo, que possui a tendência de obstinar-se. A obstinação é uma marca do perfeccionista, cada vez está obstinando mais para atingir os seus objetivos, que nunca são alcançados, em fazer as coisas com absoluta perfeição, dentro dos seus caracteres, dentro daquilo que ele estatuiu como certo, das suas leis rígidas de ser. A matéria-prima do perfeccionista é constituída das seguintes posturas, ideias e atitudes. Se não, vejamos. Diz Hamed: o perfeccionista estrutura e organiza a vida como se fosse uma estante de livros. Tudo certinho, por título, por tamanho, né? Infalivelmente dentro da mesma linha, daquela linearidade, aonde nenhum livro pode estar mais profundo ou mais próximo da beira. Em suma, a vida tem que ser tal qual uma estante de livros. Ele classifica tudo que existe em extremos opostos. Ou está certo ou está errado, é moral ou imoral, ou tudo ou nada. O perfeccionista normalmente é radical, é extremista. Então, por conta disso, ele se torna rígido em relação à classificação que faz de tudo. Se tudo ele exige, tudo que fuja a esse grau de exigência já deixa de ser certo, passa a ser errado. Se tudo que ele classifica como moral se foge um pouco, ele já entende como algo imoral. E assim, ou é tudo ou é nada. Hamed continua dizendo: a criatura perfeccionista se considera a única criatura capaz de realizar bem as coisas. Então, dificilmente ele delega. Ele acha que as pessoas não vão atingir o grau
de perfeição que ele busca incessantemente, em que ele se esmera dentro da sua rigidez. Por isso, dificilmente ele delega. Ele quer estar sempre com a razão. Essa é uma outra característica do perfeccionista. Por se exigir muito, por se cobrar muito, por ser muito detalhista, e cuja a base psicológica é o orgulho da criatura, ele quer estar sempre com a razão. Ele trabalha sem interrupção. O trabalho é seu lazer preferido, pois afinal, trabalhar sem interrupção é uma forma de chegar à perfeição, de buscar os mínimos erros. E ele transforma aquilo no seu lazer. Então ele trabalha com essa falta de interrupção. Ele não dá tempo a ele para descansar, para refletir, para colocar a mente numa condição serena de ser. Então fica naquele incessante trabalho sem interrupção. Ele tem pavor de cometer erros. Para ele, o êxito não é condizente com a timidez. Então, por ser perfeccionista e por se autoexigir, ele não se permite errar. Ele se cobra exatamente nesse sentido. Quando comete um erro, vem a frustração, vem o sentimento de culpa, baixa autoestima, se acha inseguro, incapaz, incompetente. Então ele tem pavor de cometer erros. Por isso, ele se esmera cada vez mais para atingir esse grau de perfeição que ele imagina, vá alcançar. E ele diz aqui, o êxito não é condizente com a timidez, mas muitos acabam colocando esta persona da timidez como uma proteção para não expor-se às pessoas, para não mostrar as suas falhas, às criaturas. Então eles utilizam inconscientemente essa persona, essa máscara da timidez, porque o tímido não se expõe. Mas, em verdade, ele acha que o êxito não é condizente com a timidez, embora ele adquira essa condição de timidez, porque a timidez é uma grande persona do medo. E o perfeccionista tem um grande medo, o medo de errar, de falhar, de não atingir seus objetivos egóicos. Continuando aqui, Hamed diz que o perfeccionista tem necessidade enorme de aplauso, de elogio, de estima. Muitas vezes ele precisa disso. Ele precisa desse estímulo em relação ao seu orgulho para prosseguir na sua jornada, porque se não tiver o aplauso, ele vai achar que alguém o está criticando, coisa que ele detesta, porque a crítica vem mostrar o lado falível que ele não quer ver. Diz aqui Hamed, ele mostra inferioridade em relação aos outros, mas no fundo acredita ser superior. Por que ele acredita ser superior? Porque o perfeccionista é um orgulhoso. É aquele que está no padrão de poder. Então ele acredita ser superior. Mas muitas vezes ele mergulha num processo de complexo de inferioridade em relação aos outros. Qual a razão? Os erros que ele admite tê-los, os fracassos, as falhas. Então ele vai cada vez mais acumulando esse sentimento de culpa, de frustrações, se sentindo impotente, incapaz, e mergulha nesses processos de complexo de inferioridade. O perfeccionista desculpa-se ou justifica-se insistentemente pelos seus erros. Então ele está sempre se desculpando, se justificando quando erra e quando falha. Ele espera em demasia a consideração alheia. Então ele precisa dessa consideração para cada vez mais elevá-lo, se sentir importante. Vamos ver muito isso também, se fizermos uma investigação, que muitos desses processos, além de estar em existências anteriores, onde a criatura, o espírito, cometeu muitos erros,
estar no processo educacional, estar na infância, infância de extremas cobranças, infâncias de desamor. Então a criatura precisa dessa consideração para suprir essas feridas da infância. O perfeccionista dramatiza problemas e conflitos. Então ele está sempre a dramatizar. Tudo para ele é gigantesco, é superlativo. Ele cria uma dramatização muito grande. E principalmente resiste às ideias e conceitos novos. Porque ele se padroniza, ele se engessa nas suas fórmulas, nas suas leis, rigidamente controladas. Então, tudo que é novo pode expô-lo. Tudo que é novo pode gerar erros, fracassos. Então, ele normalmente resiste às ideias e conceitos novos. O perfeccionista tem dificuldade em relaxar. Está sempre preso a obrigações. Isso nós vamos ver com muita frequência dentro desse caráter de personalidade, dessa deficiência, né? Criaturas tensas, criaturas ansiosas, criaturas que somatizam essa rigidez na organização física, através, principalmente, de processos osteomusculares. Nós vamos encontrar hoje jovens portadores de osteoartroses, jovens portadores de anomalias que normalmente, no passado, a gente encontrava em pessoas idosas, por essa energia mental derramada, essa energia mental de rigidez, de autocobrança, altamente nefasta na organização física, acarretando e gerando doenças, as chamadas doenças psicossomáticas. O perfeccionista tem obstinação pela ordem. Eles são extremamente ordenados, não gosta de ver nada fora do lugar, por conta exatamente dessa rigidez, desta inflexibilidade, de querer tudo certo como ele determina. Muitos têm compulsão pela limpeza. E aí nós vamos encontrar, quando isso se superlativa, se agiganta, quando se torna uma patologia, que é uma característica dos portadores de transtornos obsessivos compulsivos. Então eles têm compulsão para a limpeza, como podem ter compulsões para outras coisas. Ele vivencia o mundo das culpas. Sua conduta é quase toda baseada em regras e normas sociais. Aquilo que ele estatue para si. Regras rígidas, normas rígidas, inflexíveis, intransigentes de ser. E ele vivencia o mundo das culpas diante de seus erros, diante de suas faltas, que ele verdadeiramente não permite. E Hamed continua a nos dizer: quem busca a perfeição neste mundo de provas e expiações, se esquece de viver. Não consegue perceber a alegria imanente na própria existência humana. Lembrando mais uma vez da frase de Paulo, que Deus quer que a gente dê com alegria. Aquela alegria que nos faz ser espíritos esperançosos, fervorosos, espíritos que fazem o seu trabalho de autoexame, porque o erro faz parte da vida. É com o erro que nós aprendemos, coisa que dificilmente o perfeccionista aceita. Então Hamed aqui continua dizendo: Deus ama quem dá com alegria e não a quem dá com perfeição. Não vamos esquecer que Deus nos criou simples e ignorantes, para que através da esteira reencarnatória possamos ir nos melhorando lentamente, sem dar saltos, implementando valores, incorporando novas experiências que se tornarão arquétipos. Arquétipos esses que cada vez mais vão se aprimorando
e aproximando-se do inconsciente puro, do reino de Deus que está em nós, destinação que foi, em verdade, enredada pelo Pai. Então Deus dá e ama a quem dá com alegria e não a quem dá com perfeição. Ninguém nos exige nada, a não ser a própria exigência. Ninguém nos julga nem nos condena com tanta severidade como nós mesmos, muitas vezes, o fazemos. Então, claramente entendemos que o perfeccionismo é uma rigidez e, principalmente, é uma fixação mental. E a fixação mental é o estado em que o espírito, encarnado ou desencarnado, se cristaliza. Ele cristaliza seu psiquismo em torno de determinados fatos, acontecimentos ou sentimentos do passado, isolando-se do mundo externo e passando a viver unicamente em função daquelas ideias. Então entendemos o perfeccionismo claramente aqui como uma fixação mental. Fixação mental de culpas, de não poder errar, de ter medos, de ter inseguranças em relação àquilo que ele determina para si próprio. E essa fixação mental gira em torno de si próprio, cada vez mais criando o corpo. É o que André Luiz nos diz, é o circuito fechado, circunsférico. Isso nos limita muito, porque vai haver uma ausência de expansibilidade, de difusão do nosso psiquismo. Ficamos restritos àquela área que no fundo é extremamente dolorosa. E temos aqui um gráfico muito interessante, e pode-se notar que na parte extrema desse gráfico vamos ver a obsessão e a auto-obsessão. Porque a partir do momento que nos auto-obsidiamos dentro dessas fixações mentais, movidas pelo padrão de poder, do nosso orgulho, de não podermos errar, dentro da nossa prepotência, nós atraímos espíritos do mesmo quilate. Então a auto-obsessão, que é esta fixação mental de tentar chegar à perfeição, de não se admitir em erro, atrai espíritos da mesma ordem, do mesmo teor vibratório. Mas vamos entender nesse gráfico circunsférico as possibilidades que partem exatamente do orgulho. E onde está o orgulho está o egoísmo, porque a pessoa só vê a si própria. O desejo de ter, o padrão de poder. É o padrão de poder que move, em verdade, o perfeccionismo. Ou seja, eu posso, eu consigo. E aí o grande dilema, porque quando ele vê que não pode, não consegue, ele, lamentavelmente, cai num processo, ele rui num processo altamente doloroso, que nós vamos ver lá em cima, do sentimento de fracasso, de frustração, por não ter atingido seus objetivos maiores. E aí vem a culpa, vem a autopunição, a fixação mental da culpa. Ele não assume os erros, ele não assume os equívocos. Então vem um processo de autoflagelo, de autopunição, daquele que diz, por que eu errei? Eu me esmerei tanto. E fica nesse circuito negativo, esse círculo vicioso. E como ele não se acha capaz, como ele não se acha potente, não acredita em si próprio diante desses erros, ele se situa numa zona de conforto, embora doloroso, mas conveniente para esse espírito. Ele cai fragorosamente num quadro depressivo. E esta depressão, em determinado momento, ela pode sofrer uma avaria. Essa depressão pode
se extinguir ou então se diminuir dentro de um objetivo, dentro de uma esperança, dentro de uma oportunidade, e ele retorna àquela condição de padrão de poder. Esse padrão de poder inevitavelmente o leva a um novo fracasso e ele volta ao quadro depressivo, repleto de culpas, em autopunições. Mas também ele pode gerar o medo de tentar, o medo de praticar, o medo de tentar fazer cada vez mais bem feito. E esse medo faz com que ele fique nessa zona de conforto. Gera o desânimo por ele não acreditar em si. E esse desânimo leva a uma distonia, a um quadro depressivo. Ele pode voltar à culpa. Que culpa? Porque se ele teve medo de fazer e não ter feito, ele se culpa de não ter feito. Então ele volta lá para cima do gráfico. Mas ele também pode ser movido por uma esperança. Quando ele é estimulado no seu padrão de poder, recai ele novamente na condição de padrão de poder, fechando o circuito. Veja que interessante que este circuito é um circuito circunsférico, que se movimenta energeticamente, que se reabastece, é o feedback. Ele não sai deste processo, desta fixação, desta zona circunsférica altamente dolorosa. Isso vai cada vez mais se materializando, formando algo relativo a essa condição circunsférica. Seriam os formadores de tumores, seriam os formadores de cálculos renais, biliares, seriam os formadores de cistos, de tumores benignos ou malignos. Então vejam a condição mental de personalidade, como ela pode gerar, um quadro, por exemplo, tumoral, tendo ele ou não a predisposição no seu código genético. O que importa aí é a condição mental, a condição mental que ele se situa. Aí temos um outro gráfico extremamente interessante, também circunsférico, do estado orgulhoso do ser, com características que muitas vezes interagem entre si. Então o indivíduo, esse estado orgulhoso do ser, é uma criatura arrogante. A arrogância pode levar à prepotência, de se achar superior, de se achar acima dos demais. Aí vem o que chamamos de megalomania, de presunção. Mas como normalmente eles falham, como é uma característica do ser humano, eles precisam aparentar o que verdadeiramente não são. Então criam uma proteção à sua insegurança, ao seu medo, que é a vaidade. A vaidade é uma das grandes personas e máscaras do medo, para aparentar diante dos demais aquilo que verdadeiramente não são. Ou então, o arrogante, como já sabemos, torna-se rígido consigo e rígido com os demais. Cai num terreno de autoritarismo, de obstinação, de teimosia, e passam a ser extremamente intolerantes e se afastam. Se afastam das pessoas, dos amigos, da família, pelo seu alto grau de intolerância. Ou então, entram num processo de competição, se comparando aos demais, por se acharem muitas vezes diminuídos, falíveis, fracassados. Então começa aquele processo de competição, de comparação com as demais criaturas, aquelas disputas para conseguirem sobrepujar, adquirirem a supremacia. Aí vem a terrível inveja de um portador de complexo de inferioridade. Acham que os outros são superiores e cada vez se diminuindo mais. E do outro lado, vamos encontrar a imprudência,
Porque os arrogantes acabam sendo imprudentes, não medem, né, a sua postura diante das pessoas, diante de si próprios. E essa imprudência cada vez mais vai alimentar o perfeccionismo. Eles têm que ser perfeitos, geram ansiedade e cada vez mais alimentam o seu padrão de poder. Então vejam aqui as 4 vertentes possíveis do estado orgulhoso do ser, cujo perfeccionismo se instala aí. Vaidade, poder, inveja e intolerância. Vamos fazer aqui uma análise mais pormenorizada, que foi retirada, esta análise, de um curso dos Florais de Bach, um caminho essencial, módulo 1º, grupo dos controladores. Vamos ver os aspectos psicológicos dos perfeccionistas e rígidos, pois, em verdade, o perfeccionista normalmente é rígido e o rígido é um perfeccionismo. Essa apostila foi retirada de um curso do grupo lá da Flor de Menta, do curso que foi realizado em 2006. Vamos ver então esses aspectos psicológicos dos perfeccionistas e dos rígidos. A pessoa tem ideias teóricas rígidas, distanciadas da realidade. Negará a si mesma muita coisa que torna a vida agradável e divertida, na crença de que não são coerentes com a sua visão rígida da vida, pela posição inflexível que adotam. Como já falamos, são rígidos e inflexíveis. Ignoram tudo que não cabe dentro de suas crenças pessoais. Ou seja, estão ali encapsulados, envolvidos naquilo que eles legislaram, consideraram como leis pessoais, as suas crenças, os seus valores pessoais, e se isolam num orgulho vaidoso, que é o modo austero de ser. Querem ser exemplos para os demais, se sacrificam sem compaixão para atingir o grau de perfeição, estabelecendo para si mesmo padrões de princípios elevados. Possuem uma visão obstinada do que acreditam ser o certo para si. Ou seja, essa visão obstinada do que eles acreditam como certo, porque eles estão ali, em verdade, instaurados, fixados, alicerçados nas suas leis pessoais, indefectíveis, infalíveis, inamovíveis de ser. Buscam a perfeição e são extremamente disciplinados para atingir essa perfeição. Por serem dogmáticas, podem cortar laços afetivos sem piedade daqueles que não vibram na mesma faixa, não corroboram com as suas leis, até porque não permitem demonstrar suas fraquezas e carências. Altamente cristalizada, a personalidade se congela em certas decisões, deixando de lado as exigências da realidade. Quer ser o que julga ser bom. Mais uma vez mostrando aí que ele está completamente voltado para as suas leis pessoais, que não são as leis da vida, que não são as leis dos outros. Muitas vezes eles faltam respeito à condição do outro ser, não aceitam a alteridade, olhar o outro como outro e não como ele no fundo deseja que o outro seja. Pela sua rigidez mental, pode apresentar deformidade, como foi dito agora há pouco, no nível ósseo ou articular. Sua musculatura é tensa pelo excesso de cálcio, não há um relaxamento. A energia mental é jorrada na sua musculatura com uma extrema intensidade. Falta flexibilidade, falta espontaneidade nos seus atos motores, pois estão concentrados. Essa concentração rígida
de ser encapsulada, fixada, ela impede um ato motor mais relaxado. Por isso a tensão muscular, a ansiedade que lhes é peculiar, e diz aqui que pode chegar à osteoporose. Sim, de tanta agressão, a sua estrutura óssea, esse osso pode perder a sua mineralização e chegar precocemente, como temos visto, bem antes, por exemplo, no sexo feminino, do climatério, mulheres já num quadro de osteoporose, assim como os homens, que no fundo é o medo de se desestruturar. Podem também apresentar diminuição da capacidade visual por estarem centrados na sua visão própria, que a gente chama visão monoocular, e podem inclusive chegar a um quadro de catarata e de glaucoma. Interessante que a medicina não explica por que jovens já estão adquirindo catarata. Qual seria a razão disso? Se não entendermos essa medicina holística, essa medicina mais abrangente ficará realmente muito difícil de compreendermos certas patologias. O erro reside numa voluntariedade excessiva e num enfoque material errado. Exato, este erro é porque existe uma voluntariedade excessiva. A pessoa quer cada vez mais entrar nessa condição de voluntariedade para cumprir verdadeiramente as suas intenções, os seus desejos de chegar à perfeição. A personalidade deseja forçar o desenvolvimento espiritual egoisticamente, porque em verdade ele está pensando em si para que tudo siga aquilo que ele arquitetou, o seu colorido pessoal, confundindo o efeito externo com a sua causa interna. Em verdade, a sua causa interna ele projeta no ambiente externo para que tudo se cumpra dentro das suas exigências. Tentam forçar mudanças exteriores ao invés de ouvirem a voz interior. E a voz interior está sempre a clamar para que a mente consciente possa ouvir, possa entender a sua razão de ser. Mas, pelo contrário, essas criaturas forçam mudanças exteriores por não ouvirem a sua voz espiritual, a sua voz interior. Esqueceu-se que certas formas de vida são a consequência e não a causa do crescimento espiritual. Ou seja, certas formas de vida são a consequência e não a causa que está nele, que ele precisa observar, que ele precisa se examinar para crescer espiritualmente dentro do grande projeto de transformação espiritual. Frases que mais escutamos deles, e são frases que foram coletadas em consultas psicoterápicas, foram colhidas e trazidas para esse estudo. O que mais escutamos dos pacientes perfeccionistas que nos procuram para as consultas psicoterápicas? Vejamos. Sou capaz de sacrifícios para me manter bonita. Olhem só. Ela quer se manter bonita. Para isso, ela é capaz de fazer inúmeros sacrifícios. Vejam a rigidez. Prefiro dormir menos a deixar de ir à academia de manhã. Mais uma vez, eu prefiro dormir menos para cumprir os meus objetivos. E eu deixo de ir à academia, que é tão importante pela manhã para a nossa saúde física. Sou perfeccionista em tudo o que faço. É uma frase extremamente comum em nossos consultórios psicoterápicos. Fico trabalhando num projeto horas até ele estar satisfeito. E o pior é que nunca fica satisfeito. Então esse projeto, ao invés de horas, tornam-se dias e até meses, porque ele sempre vai encontrar algum detalhe, detalhista que ele o é.
Já me privei de muita coisa para ser um exemplo. Vejam mais uma vez a inflexibilidade da criatura. E o perfeccionista? A pessoa perfeccionista é aquela que se esforça em melhorar o êxito de seu objetivo seguindo o seu padrão, que ele considera o padrão ideal. É o seu padrão ideal, que na maioria das vezes não é o padrão real. É o padrão ideal dele. Estas pessoas tendem a dar uma importância exagerada a tudo e nunca se sentem satisfeitas. Entretêm-se mais do que necessário em pequenas tarefas, embora sempre fiquem com aquela sensação de que poderiam ter feito ainda melhor. Nunca se satisfazem. Acham que não está perfeito como ele assim o exige. O perfeccionista apresenta uma formação rígida que o impede de adaptar-se a diferentes situações. Rigidez. A rigidez está muito relacionada com a repressão da expressão de emoções e conflitos não resolvidos dentro de si. Então, a rigidez é uma forma de compensar, de se proteger, né, das suas emoções não resolvidas, dos seus conflitos. Então, o rígido passa a impor regras. São as suas regras, seus limites, seus horários. Seguindo um padrão rígido de comportamento, desgasta qualquer pessoa ou relação. E realmente é isso que acontece. Se irritam porque o outro chegou 5 minutos atrasados. Ou não fez exatamente como você esperava, que você desejava que ele o fizesse. Pode fazê-lo ter que lidar com a tua frustração. Mas como em geral nega seus próprios sentimentos, prefere impor que apenas seu jeito de ser ou pensar é o certo. Então ele não vive. Impor porque quer ser o modelo. E vamos aqui trazer o aspecto espiritual, que é importantíssimo para que possamos entender a relação desta fixação mental do perfeccionista com o mundo espiritual. Para isso, trouxemos aqui o livro Ação e Reação, capítulo 8, Preparativos para o Retorno, pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier. Vejam como isso é importante. O espírito Leonel, espírito em evolução, mas ainda dentro de um grau de imperfeição, obsessor, que participava de lições das escolas dos Vingadores, ele nos diz: sim, aprendemos nas escolas de Vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou chamado tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, diz Leonel, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. E quando falamos desejo central no perfeccionista, qual é o desejo central dele? Que tudo se cumpra dentro das suas regras, estabelecidas por ele, rígidas de ser, inflexíveis. É esta fixação mental, é o desejo central que caracteriza o perfeccionista. E continua Leonel dizendo, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Então a criatura se abre, seus pensamentos se mostram, seus sentimentos, suas culpas,
Enfim, tudo que caracteriza o perfeccionista, né, se mostra. É esse reflexo dominante de sua personalidade, para que haja a junção, para que haja a conexão com espíritos da mesma ordem, gerando o quadro obsessivo. Conhecido então o reflexo da criatura, diz Leonel, que nos propomos retificar, quando no caso há uma atuação positiva espiritual, ou punir. Processo obsessivo. É assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental, que cada vez aumenta, que cada vez cresce, que cada vez se superlativa pela ação espiritual, através dessa afinidade, dessa simbiose de espíritos da mesma ordem. Então não podemos esquecer que o agravamento do processo perfeccionista de ser pode ter também uma implicação de ordem espiritual. Glaucia Leal, da revista Mente e Cérebro, psicanalista, ela nos traz aqui algo muito importante para entendermos o porquê desse perfeccionismo. Então diz ela, na infância, todo mundo quis e quer ainda hoje ser amado incondicionalmente. Mãe e pai, ou quem quer que tenha assumido as funções materna e paterna, podem até ter se esforçado para suprir, além das necessidades físicas, os anseios de afeto de seu bebê. Então, temos que entender que aquele bebê tem um espírito que já cursou outras encarnações, que já errou, que já faliu, que já sofreu, que já teve suas carências. Então ele traz no seu bojo espiritual essas características e passa então a cobrar dos pais necessidades que nem sempre correspondem à realidade. Às vezes os pais se esmeram, se sacrificam em dar o melhor, não só materialmente, mas dar o melhor espiritualmente, a boa educação, mas tudo é pouco para o espírito que já nasce com essas características, com essas carências. E a Glaucia nos diz dessa lacuna entre o que o bebê desejava e o que era possível aos pais oferecer, pode ter surgido lá na infância a frustração por parte da criança e aquela fantasia de que se fosse perfeita, seja lá o que isso signifique na prática, mereceria toda a atenção e amor do universo. Então a criança se cobra. Se eu sou perfeita, eu vou poder ter aquilo que eu preciso. Mas, como ela acha que não recebe todo esse carinho, toda essa afeição, todo esse exclusivismo, ela se cobra cada vez mais. Aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando, aonde eu estou pecando, aonde eu estou deixando de ser perfeita. Isso tudo é fruto da mente, tudo é fruto do espírito, embora a tenra idade. Daí, diz a Glaucia, a razão da jornada em busca da perfeição para ser amado, para ser querido, para ter exclusividade. Vejam como por trás de todo esse processo está o nosso orgulho. Essa é só uma teoria para entendermos por que, para tanta gente, parece que nada basta. Mesmo que a pessoa consiga atingir seus objetivos, o resultado não é suficiente. Tudo é pouco. Tudo cobra. É aquela expectativa. Quanto mais o outro lhe dá, em verdade, ainda lhe sempre está faltando uma dedicação maior. Alguns especialistas acreditam que a autoexigência tende a ser mais frequente nos grandes centros. Claro, por causa da competitividade, da rivalidade, da luta do ser humano pela sua sobrevivência.
em razão exatamente dessa competitividade, das cobranças do mercado de trabalho, mas principalmente das distorções em relação ao que realmente nos faz mais felizes. Então diz aqui na nossa revista Mente e Cérebro, o autoconhecimento e o cuidado consigo mesmo são, portanto, caminhos preciosos. Então ele nos recomenda o que falamos até então, a importância do autoconhecimento, um autoconhecimento sincero, honesto, para que possamos então investir na nossa transformação moral. Na prática, o excesso de autocobrança costuma produzir ineficiência, causar atrasos, dificuldade de cumprir prazos, sobrecarga de trabalho e até mesmo resultados medíocres em comparação ao que poderia produzir se esta tranquilidade fosse mantida. Não raro, a busca constante pela excelência pode ainda prejudicar relacionamentos e faz mal não só à saúde mental, mas também ao corpo. Olhem aqui o processo de somatização, causando aumento da pressão por essa energia mental constante, fixa, exigente, superdimensionada, supervalorizada. Isso afeta o nosso sistema pressórico, gerando enxaqueca, dores musculares associadas ao estresse, elaboração constante do cortisol, da adrenalina, nos levando ao estresse, que nos leva a contrações musculares que acabam gerando patologias. O comportamento tem sido associado também à anorexia, distúrbio obsessivo compulsivo, que já falamos, ansiedade social, bloqueio criativo. A pessoa está tão embotada, tão fixado nas suas ideias, que bloqueia algo que é importantíssimo para a criatura humana, que é a criatividade. Quadros depressivos, já falamos sobre isso, compulsões e, quando não, o processo de alcoolismo, utilização de drogas para aliviar essa ansiedade e esta dor constante. No artigo Script Perfeito para a Autoderrota, de 1980, o psiquiatra David Burns escreveu que quando alguém busca desesperadamente atingir um objetivo e acertar, ser perfeito, em geral tomando como parâmetro um referencial alheio, a qualidade da vivência propriamente dita pode se perder. Aí está o Dr. David Burns, psiquiatra americano. Muitos psicólogos estão convencidos de que crenças e comportamentos de perfeccionistas podem favorecer seu bem-estar e aumentar suas chances de sucesso. É possível escrever um texto melhor que o anterior, ter uma casa mais atraente, construir um negócio mais bem-sucedido ou mesmo ser mais tolerante com aqueles com que convivemos. Bons artesãos, mecânicos, cirurgiões, artistas e líderes espirituais provavelmente seriam considerados perfeccionistas. O grande problema, companheiros, é quando a gente ultrapassa o limite de tentar se aperfeiçoar, de tentar fazer melhor, e passamos a nos cobrar intensamente. E aí gera a palavra-chave deletéria, negativa, que gera todo esse processo de dor, inclusive alterações no corpo físico, que se chama sofrimento, exatamente o sofrimento de a gente achar que não foi atendido nos seus objetivos. O psicólogo Joachim Stuber, pesquisador da Universidade de Kent, na Inglaterra, autor de diversas publicações sobre o tema, diz ele: procurar fazer algo bem feito pode ser muito bom. Se você está feliz, ou seja, não estiver sofrendo,
Não há razão para se preocupar. O problema aparece quando o anseio de se superar se torna uma obsessão. Passa a ser motivo, olha aí a palavra-chave, de sofrimento, na maior parte do tempo, e deixamos de ter alegria no que fazemos. Acredita o psicólogo Joachim Stober. Aí está ele, autor deste livro, que ainda não foi traduzido para o português, A Psicologia do Perfeccionismo, excepcional livro. E por isso, companheiros, encerramos aqui a nossa apresentação desse tema tão importante para nós, para a humanidade, e sabemos que o perfeccionismo é a base estrutural de muitas patologias ora vigentes. Temos que estar atentos em nossos filhos, não cobrar deles, que não significa não educá-los, mas não exigir deles que sejam os melhores, que sejam os perfeitos, que sejam os vencedores, porque poderemos estar incorrendo num grande erro, empurrando esses nossos rebentos para as faixas dolorosas de sofrimento do perfeccionismo. E recordando mais uma vez o que Jesus nos deixou, a sua frase: o caminho que todos nós teremos que percorrer. Jesus nos aponta e nos indica esse caminho. Sede perfeitos e não perfeccionistas, como perfeito é vosso Pai Celestial. Que possamos fazer o correto, sem sofrimento, sem autoexigência, sem autocobrança, sem frustrações, situações que são movidas ainda pelo nosso orgulho. Que Jesus nos abençoe mais uma vez e agradecermos esta bendita doutrina espírita que nos traça o caminho da redenção espiritual. Graças a Deus por tudo e que assim seja.